E aí pessoal, beleza? Boa noite, me chamo Pedro Tabet. Vamos ver algumas pessoas aqui. Vamos dar sequência, né, ao estudo de Mateus capítulo 24. Semana passada eu não gravei, fiquei meio que sem tempo, mas essa semana vou tentar pelo menos gravar uns 2 vídeos, certo? Tentar, né? Hoje é quinta, até sábado eu vou tentar gravar mais um live. E aí, como eu disse na live anterior, certo? Eu vou deixar separado essa daqui para falar só sobre o versículo 14 de Mateus capítulo 24, certo? Tem uma questão teológica bem interessante nele, certo? A gente já vem tratando nos outros vídeos com uma visão preterista, certo? Preterista parcial e pós-milenista, ok? Essa é a minha posição. Essa é a minha posição escatológica, certo? Sou pós-tribulacionista, porém eu sou preterista parcial e pós-milenista, ok? Então, a minha leitura de Mateus 24 é de que ali já se cumpriu, certo? Houve um cumprimento literal, histórico, né? E diria sequencial, né? Em sequência o que os apóstolos, a pregação dos apóstolos, certo? A pregação dos discípulos dos apóstolos, ali, tudo por volta do ano 70. Até o ano 70, pelo menos, tudo se cumpriu, restando apenas Apocalipse 20, a questão do milênio, Satanás ser solto. Mas isso aí é um tema para outro vídeo, certo? Para tratar de Apocalipse, que eu foco em Mateus 24. E aí, nós vimos essa questão dos 3 primeiros versos, certo? Em que eles falam da destruição de Jerusalém. Jesus ele usa uma linguagem de juízo, certo? Para poder se referir à destruição de Jerusalém. E os discípulos entendem essa linguagem de juízo quando ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra do templo que não seria derrubada. E os discípulos entendem que aquilo que ele estaria falando, que ele está falando sobre a destruição do templo, seria o fim. Mas o fim judaico, certo? O fim das leis cerimoniais, o fim de sacrifícios, o fim da era judaica, certo? É por isso que quando eles dizem assim: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda. E a NVI traz fim dos tempos, certo? Então a palavra grega ali não é fim do mundo, como a Corrigida Fiel traduz, mas fim dos tempos, fim de uma era, certo? Para que fique claro, a era ali é a era judaica, certo? O final da era judaica. E aí a gente tem no verso 4, verso 5, advertência, certo? De Jesus, quando ele diz cuidado, ele diz cuidado, tomem cuidado. Ele adverte as pessoas a terem cuidado com os falsos profetas que surgiriam logo naquele contexto. E a gente viu no contexto histórico, cumprimento literal, né, dentro da Bíblia. Usamos Flávio Joséfo, citamos Eusébio de Cesareia, também Tácito para se referir à questão de terremotos, à questão de fomes, à questão de perseguição, à questão de nações se levantarem contra nações, no verso 7. Okay? O assunto sobre os cristãos serem entregues até o verso 13, nós vimos também essa questão de uma apostasia, certo? De cristãos, por medo da morte, por medo da punição, eles então denunciavam seus amigos, os seus irmãos, né? Entre aspas, irmãos, porque irmão que é irmão não entrega um outro irmão na fé, certo? Então, nós vimos toda essa questão e vimos o cumprimento literal dessas coisas, tá? Se você quiser ver os outros vídeos, as outras lives, elas vão estar aqui no nosso canal.
no nosso Instagram e também no canal do YouTube, certo? Tritologia Reformada, só se procurar lá. E tem outros assuntos, tá certo? Eu sempre lançando vídeo, mas ultimamente está sendo só essas lives mesmo, ok? Para poder preencher uma lacuna. Um pouco ocupado com o trabalho. Mas vamos lá, né? Vamos ler o texto de Mateus 24, verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como eu sempre faço, sempre uso minhas anotações aqui, certo? Esse texto, ele geralmente é pregado com a mente moderna, lendo esse mundo como cada indivíduo, como todos os seres humanos, certo? Como todo o planeta Terra. Mas esse texto, se esse texto quisesse dizer isso, ele teria usado a palavra grega cosmos, que faz referência a todo mundo físico. Porém, a palavra grega traduzida como mundo é oikomenon, que significa literalmente terra habitada, de onde se originou a palavra ecumenismo. Ou seja, se o autor, se Jesus, né, quisesse dizer que o evangelho seria pregue a todo o planeta Terra, ele teria usado a palavra grega cosmos. Porém, a palavra que ele usa é oikomenon, certo? Oikomenon, ela tem esse sentido de terra habitada, de terra conhecida. Então, quando Jesus diz o evangelho seria pregado por todo mundo, ele estaria dizendo por toda a terra conhecida, por toda a terra habitada. E aí, ao longo dessa exposição, você vai entender o que é que significa essa terra habitada, certo? Você pode argumentar e dizer que uma ilha no meio do planeta Terra com índios é uma terra habitada, certo? Mas não é uma terra conhecida, ok? Mesmo que hoje nós tenhamos ciência dela, para os tempos bíblicos não haveria, as pessoas não teriam conhecimento, certo? Mas isso é só um exemplo. Os autores clássicos, como Heródoto, usam oikomenes para designar a terra habitada. Mas dentro de estreito conceito geográfico do mundo antigo, o termo passou a significar mais especificamente a terra conhecida. Essa terra habitada e conhecida foi identificada em primeiro lugar como o Império Helênico de Alexandre Magno e depois como o Império Romano, onde oikomenon passou a significar o mesmo que humanidade unificada por um elemento cultural, ou seja, o helenismo ou judaico, o Império Romano. Então note que essa palavra ela não tem um sentido de que, do exemplo que eu falei, você tem uma tribo indígena que vive numa ilha no meio do mapa. Poxa vida, o evangelho deve ser pregado a eles. Bom, claro que deve. Mas se Jesus quisesse dizer o evangelho ser pregado por todo mundo, ele teria usado cosmos. Mas ele não usa, ele usa oikomene, que para aquele contexto histórico do qual Jesus estava falando, para aquele contexto da época de Cristo, certo? Ali o período dos anos 70, aquela geração, como diz no verso 34, limitando os versículos 1 ao 33, para um período de 30 a 40 anos, significa isso aqui, significa o Império Romano, certo? Pronto, como eu disse aqui, passou a significar o mesmo que a humanidade unificada por um elemento cultural ou um elemento jurídico, jurídico, por um elemento cultural ou jurídico. Entende? Então, qual é o elemento cultural daquele povo? Qual era o elemento que unificava aquele povo? A cultura helênica, certo? A cultura grega, a língua grega. E qual era o elemento jurídico que unificava aquele povo? O Império Romano, ok? Então você tem duas características aí que dão sentido à palavra oikomene para aquela época de Jesus Cristo, certo? Para aquele contexto em que Jesus fala essas palavras. Logo, para aqueles primeiros discípulos, oikomene não se referia ao planeta Terra, mas ao próprio Império Romano de seus dias. Alguns tradutores começaram a traduzir de maneira diferente. É interessante isso aqui, ó. Se você ler Lucas 2:1,
vai estar assim na Revista e Corrigida. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse todo mundo, na NAA, ela é traduzida, na Nova Almeida Atualizada, ela é traduzida da seguinte forma: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população, toda a população do Império para recensear-se. Ou seja, ele não está dizendo aqui que todo o planeta Terra, certo? Cada cidadão, vamos jogar em números atuais, os 7, quase 8 bilhões de pessoas que tem hoje, foram convocados pelo Império Romano para se alistar? Não. Ele está dizendo que toda a população do Império. Porque essa palavra, ela tem esse significado. Ela tem esse sentido. Sentido de unificação, certo? Por um determinado propósito, seja cultural, seja jurídico, enfim. Mas ela tem esse sentido de unificar por um propósito cultural, o helenismo, né, o grego, e um propósito jurídico, o Império Romano, certo? Por isso que ela é traduzida como Império Romano pela NAA em Lucas 2:1, certo? Se você olhar em qualquer texto grego, se você pegar um léxico grego, tem o meu ali, deveria ter pegue, você iria ver que é essa palavra no grego. Mas você pode procurar aí biblos, se não me engano, e consultar o texto em grego de Lucas 2:1, que você vai ver a palavra oikomene. Outro exemplo é em Atos 11:28, que a NVI fica da seguinte forma: um deles, Ágabo, levantou-se e predisse pelo Espírito Santo que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Mais uma vez você tem a referência dessa palavra, nessa passagem, e aí os tradutores optaram por traduzir todo mundo romano, certo? Limitando a agência da fome. Assim como Jesus limita a agência da pregação para aqueles discípulos, certo? Para aqueles discípulos. É uma limitação. Vocês não vão pregar, pelo menos é o que Jesus está dizendo, a cada indivíduo, aos apóstolos, certo? Isso é dirigido aos apóstolos. Vocês não vão pregar a cada indivíduo do planeta Terra. Vocês vão pregar por dentro de todo o Império Romano. E de fato isso aconteceu. Quando Paulo, em Romanos 10, ele diz que o evangelho foi pregar a todo mundo, ele está usando justamente essa palavra. O evangelho foi pregue a toda a criatura do Império Romano, certo? Não estou negando a necessidade do evangelismo. A igreja ela tem essa obrigação. Porém, nós devemos nos atentar para o contexto histórico, tanto da passagem quanto da palavra que está sendo usada e que está sendo traduzida, tá certo? Também em Atos 19:27, nos é dito que a deusa Diana seria adorada na Ásia e no mundo, ou seja, oikomene, certo? O que deve ficar claro é que o sentido de mundo ou terra habitada é restringido pelo contexto histórico de ser aplicado ao Império Romano. Logo, entende-se toda a terra conhecida ou todo o mundo conhecido no período em que esses acontecimentos ganhariam um ponto culminante. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Tem que ficar claro na nossa mente que oikomene, ele tem esse sentido de restringir a ação, certo? De não deixar uma ação ilimitada, sem restrições, mas restringir, dizer até aqui, ou seja, os cachorros latindo, até aqui você vai, a partir daqui você não vai. Quando Jesus diz que seria o evangelho pregue a todo mundo, ele está dizendo a todo o Império Romano será ministrado o evangelho, a toda a terra que nós conhecemos, a toda a terra conhecida, ou seja, a toda a população do Império Romano, o que de fato aconteceu, certo? Mesmo que todos eles não tenham crido, o evangelho sim foi pregue, certo? Muitas pessoas dizem assim, mas por que eles não se converteram? Bom, quem sabe é Deus. Mas que foi pregue, e que Paulo diz, foi pregue. Aconteceu de fato.
aquilo realmente existiu. Nós não podemos negar o testemunho bíblico, certo? O evangelho tem sido pregue a todo mundo. O evangelho ter sido pregue a todo mundo era um sinal do fim e foi realizado durante a era apostólica. Este sinal não é distinto dos outros, mas acompanha para testemunho de todas as nações. Ou seja, quando Jesus ele disse, quando os discípulos perguntam, dizem quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda? O sinal da vinda de Cristo, ele vai falar... Pronto, interessante, ele começa com os sinais, certo? Ele fala da sua vinda e, por último, ele se refere a quando acontecerão essas coisas. Se você ler todo o contexto de Mateus capítulo 24, se você ler todo o texto, certo? Somente no verso 34, ele diz quando acontecerão essas coisas. Ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ele limita não só os acontecimentos quanto à queda de Jerusalém, mas quanto à sua vinda em juízo, aquela geração. A pregação do evangelho, ele limita aquela geração. Então perceba que Jesus ele começa respondendo de trás para frente. Ele diz: qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ou do fim do mundo? E aí ele diz: o sinal do fim dos tempos e da minha vinda são esses. Ele diz: cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, falsos cristos, fome, terremoto, pestes. Tudo isso aconteceria, mas tudo isso são sinais. Tudo isso eram sinais de que a vinda do Filho do Homem estaria próxima. E aí ele responde essa questão da vinda do Filho do Homem no verso 28, 29, 30 e 31, né, especificamente. Certo? Então ele começa respondendo isso e ele nos mostra que a pregação do evangelho serviria de sinal para todas as nações. Então ele liga esse sinal que seria a pregação do evangelho para todas as nações, ou seja, para todo o mundo romano, com o sinal que os discípulos perguntam. Ok? Nós temos o testemunho claro de Paulo em Colossenses 1, 6 e 23, que eu vou ler aqui. Seguinte, só abrir o texto. Colossenses 1, verso 6 e verso 23, diz o seguinte. Verso 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Em todo mundo aqui, você já sabe qual é a palavrinha, né? E verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa expressão, todos que estão debaixo do céu, também é restringida pelo seu contexto histórico, certo? E aí sobre isso Sproul comenta o seguinte: sem este testemunho explícito de um apóstolo, seria impossível persuadir Sproul, certo? Perdão. Sem esse testemunho explícito de um apóstolo, seria impossível persuadir alguns comentaristas de que as palavras de Nosso Senhor tinham, de certa forma, antes da destruição de Jerusalém, sem esse testemunho explícito de um apóstolo, seria impossível persuadir alguns comentaristas que as palavras de Nosso Senhor tinham, de certa forma, se cumprir antes da destruição de Jerusalém. Toda a pregação do Evangelho marcou o fim da era judaica ainda no primeiro século. Ou seja, toda a pregação do Evangelho era um sinal de que o fim da era judaica estava próximo, pois serviria de um sinal, como os discípulos tinham pedido. Certo? Jesus ele está dando sinais para os discípulos e mostrando: vocês querem saber quando que será a minha vinda? Observem os sinais que eu estou lhe dando. Vocês querem saber quando acontecerá o fim da era judaica? Quais os sinais do fim da era judaica? Observem, escutem, prestem atenção em tudo isso que eu estou falando para vocês. Certo?
Muitos querem argumentar que o evangelho do reino já foi pregado em todo o mundo. E aí, qual seria o sentido, então, da grande comissão descrita em Mateus 28, 19 e 20? Que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Diz: todo poder me foi dado, tanto nos céus quanto na terra. Portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do... Ide por... É bom ler o texto. Passa vergonha na internet, né? Portanto, vão e façam discípulos. Verso 18. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A cabeça já não funciona tão bem quanto antes. Quanto a isso, quanto à argumentação de alguns sobre por que pregar o evangelho ainda hoje, se o evangelho ele já foi pregue por todo o mundo durante a era judaica, a resposta é o seguinte: o evangelho do reino seria apenas um testemunho para as nações dentro do Império Romano, ou seja, ela serviria de testemunho para as nações que estavam dentro do Império Romano, do contexto do Império Romano, para mostrar que tudo aquilo que Jesus estava dizendo, de fato, iria se cumprir, certo? Um testemunho que serviria de condenação, ok? Isso porque naquele tempo o reino de Deus estava para chegar com poder, como de fato chegou no dia da destruição de Jerusalém. Em Marcos 1,15 encontramos a séria advertência sobre a proximidade do reino de Deus e a necessidade do arrependimento. Isso tinha muito a ver com a geração do primeiro século. Quando a Escritura diz que está próximo, não só não pode, quanto não deve se dizer ou entender como um atraso de 2000 anos, como muitos defendem hoje. Ou seja, quando a palavra de Deus diz o fim está próximo, nós não podemos entender esse fim como algo que vai acontecer daqui a 2000 anos, ou o apóstolo João dizendo o fim está próximo como algo que vai acontecer daqui a 2000 anos, na visão dele, certo? O anticristo já está próximo, e coisa e tal, certo? Nós, na verdade, devemos entender o seu contexto histórico e o seu contexto literal. Estava próximo para quem? Próximo para João. João escreve suas cartas todas antes do ano 70, certo? Eu sou da posição que defende que todas as cartas do Novo Testamento foram escritas antes de 70, antes da destruição de Jerusalém, certo? E há bons argumentos, há boas evidências para comprovar isso, ok? Então, nós devemos entender sempre desse contexto histórico. Qual é o fim que o apóstolo João e que os demais apóstolos e que o Senhor Jesus estão se referindo? Que fim? O fim de uma era, o fim da era judaica. Por isso a necessidade de arrependimento. Quando Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado entre vós. Ele não diz será chegado, ele diz é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus já é chegado entre vós. Então já estava presente o reino de Deus ali na pregação de Jesus, certo? E aí, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, nós temos então, de fato, a inauguração do reino de Deus, certo? Muitos defendem ali com a ascensão de Cristo, outros defendem junto com o nascimento da igreja, certo? Isso aí, acredito que não seja uma discussão tão grande. Já o contexto de Mateus 28, 19 e 20 tem uma ideia mais ampla, pois se refere ao fazer discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho é rápido, fazer discípulos é que requer tempo e paciência. O objetivo é o discipular de todas as nações, trazendo a ideia do Antigo Testamento e suas promessas a respeito das nações. Ou seja, quando Jesus diz ide pregar o evangelho a toda criatura, e ele fala sobre todas as nações serem discipuladas, ele traz a ideia do Antigo Testamento, das promessas em que Deus chamaria um povo que não era seu povo de meu povo. Ele diz: chamarei ao meu povo ao que não é meu povo. Entende? Então, isso está em Oséias, certo? E aí ele diz que ele traria
para o seu rebanho, vamos dizer assim, gentios de todo mundo, certo? Pessoas dispersas de todo mundo seriam trazidas a ele, certo? Ele as traria para o seu pasto. E você tem o Salmo 22, do 27 ao 31, que diz o seguinte: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. O que ele está dizendo aqui? Todas as famílias da terra, todos os limites da terra adorariam ao Senhor, se converteriam ao Senhor, certo? Se lembrariam de quem é o Senhor. Então, em Mateus 28, Jesus está trazendo outra ideia. São contextos diferentes. Enquanto um está limitando a pregação do Evangelho a um sinal que serviria de juízo para a nação de Jerusalém, em Mateus 28, Jesus está trazendo um sinal, uma ordenança, relembrando questões do Antigo Testamento, de que Deus chamaria um outro povo, que não era seu povo, de seu povo. Ele diz: chamarei de meu povo aquele que não é meu povo. Todas as nações da terra se prostrarão a mim e me adorarão. É isso que o Senhor está dizendo, certo? E aí o Salmo continua: porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e o adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Opa! Quem aqui não desce ao pó? Todos descem ao pó. Então chegará um momento em que isso aqui se cumprirá, e todas as nações da terra se prostrarão e adorarão ao Senhor. Mas isso é um trabalho do cristão. Isso não é um trabalho da igreja em si, mas é do cristão, certo? Nós temos que nos desvincular, e aí é o que Kuyper diz em Calvinismo, certo? Da ideia romanista de que as coisas só vão acontecer por meio da igreja. Não, ele diz: as coisas só vão acontecer, parafraseando, certo? Por meio do cristão. Deus, ele não age na instituição igreja. Ele age no organismo igreja. Ou seja, ele age no indivíduo cristão, naquele que se diz igreja, naquele que se diz corpo de Cristo. Ele age nessa pessoa. Então nós, cristãos, temos o trabalho, de acordo com Mateus 28, de pregar o evangelho a todas as nações, para que um dia se cumpra a promessa de Deus aqui descrita no Salmo 22, de que todas as nações da terra adorem e se prostrem ao Senhor. Esse é um trabalho nosso. Deus nos incutiu a isso, Deus nos encobriu dessa tarefa, certo? E aí o Salmo continua: e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarado ao Senhor cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Isaías 2,45 também diz o seguinte: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e então estes converterão as suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Algo similar a Mateus 12, do 18 ao 21. Acho que é importante a gente ler esse texto. Mateus 12, do 18 ao 21. Seguinte: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. É no nome do Senhor. Certo, meu irmão? Depois me passa algo sobre o que você disse no início, a questão do fim. Passo sim, meu irmão. Passo sim, viu? Se o irmão puder me chamar no privado, certo? Do meu Instagram, você pode
fica à vontade, ok? O que esse texto está dizendo? Ele fala sobre Jesus ser escolhido e que todas as nações da terra vão pôr a sua esperança nele. Desculpa, eu não consegui conjugar o verbo na hora. Vão pôr a sua esperança nele, certo? Todas as nações da terra. Ninguém discutirá com ninguém. Ninguém. Olha a treta. Deus abençoe, meu querido. O senhor também. Cid de novo. Muito bom. Acompanho bastante o canal. E sou inscrito no curso de teologia deles, no Bacharel Livre. Muito bom. Recomendo bastante. Obrigado aí pelo comentário. Fico muito honrado. Então, o que o texto está dizendo? Que todas as nações da terra se converteriam, todas as nações da terra poriam a sua esperança no Messias, no escolhido de Deus. Isso é mentira? Não, de fato isso vai acontecer. E tanto pré-milenistas, quanto amilenistas, quanto pós-milenistas devem ser teonomistas, ou seja, acreditar que em algum momento a lei de Deus ela vai dominar sobre toda a terra. Eu já me deparei com argumentos pré-milenistas, e aí com todo respeito aos pré-milenistas, mas alguns deles dizem o seguinte, e são muito incisivos. Você acredita que haverá um tempo em que as nações serão julgadas não pela lei, não por leis justas, mas por leis cristãs? O que me deixou muito, como é que eu posso dizer, muito... Não posso dizer triste, mas muito chateado. Porque se você faz essa dicotomia, essa separação de leis bíblicas e de leis justas e leis cristãs, você está dizendo que as leis cristãs elas não são justas. Mas quando você é um pré-milenista e acredita que Cristo vai reinar na Terra, me diga você, com todo respeito, pré-milenista e amilenista, qual é a lei que você acha que Deus vai reger? Uma lei justa ou uma lei cristã? Quando diz que ele regerá toda a terra com cetro de equidade, com vara de ferro, você acha que ele vai reinar com o quê? Com o STF junto do lado? Claro que não. Ele vai pegar a sua palavra e ele vai expor para cada um de nós, e ele vai mostrar as suas leis. Então é isso que eu, como pós-milenista e como teonomista, vejo. Eu vejo um mundo não olhando... como é que eu posso dizer? Não ponho a minha esperança no mundo, porque no mundo já é maligno. Eu ponho a minha esperança no Deus da igreja, certo? No cabeça da igreja, que é o que conduz toda a igreja, é o que guia toda a igreja. É por isso que quando eu leio o Salmo 22, quando eu leio Isaías 2,45, quando eu leio Mateus 12, 18 ao 21, eu entendo que isso se cumpre de forma literal, que todas as nações da terra se converterão a Deus. Certo? Então todo cristão ele tem que ser por obrigação teonomista. Todo cristão tem que entender e tem que crer que as leis de Deus serão aplicadas a toda a terra. A única diferença é que eu sou um pós-milenista. Eu acredito que isso vai acontecer durante uma era de paz, e vamos dizer de paz e de prosperidade, no qual o texto de Salmos 22 vai dizer que as pessoas converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices, porque as pessoas não vão mais brigar umas com as outras. Essa é a esperança do Evangelho, certo? Essa é a esperança que Deus nos traz, esse é o conforto que Ele nos traz, de que um dia tudo se acalmará. Eu não estou negando o pecado original, sou tão calvinista quanto qualquer calvinista atual, não os calvinólatras ou pseudo-calvinistas, mas acredito na depravação total e defendo ela firmemente. E eu acredito tanto que é preciso a lei de Deus para nos dizer o que fazer. E é preciso a graça do Espírito Santo para nos guiar a fazer o certo. Ok? Vamos então continuando. Essa pregação sobre Mateus 24, 14 era um testemunho, ou seja, um martírio, um testemunho, uma prova a todas as nações. Ou seja, nações no grego é etnos, nação, povo. O testemunho entre todas as nações se deu antes de 70. Em cumprimento com a grande comissão, o apóstolo Paulo chega a dizer que Cristo já havia sido crido no mundo, uma referência ao mundo romano do seu tempo, em 1 Timóteo 3,16. Eu acho muito bonito, e aí posteriormente eu pretendo estar fazendo um vídeo sobre 1 Timóteo 3,16. Eu acho importante a leitura desse texto, que Paulo diz o seguinte: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade.
Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo, recebido na glória. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Cristo foi pregado em todas as nações e ele foi crido no mundo. Ou seja, todo mundo aqui, todo ser humano da Terra creu em Jesus. De fato, isso não aconteceu, porque senão não teria perseguição. Isso não aconteceu no sentido atual da palavra mundo. Isso não aconteceu no sentido de que Nero também se converteu ao cristianismo. Não. Mundo aqui é o Império Romano. Ele foi crido por todo o Império Romano. Ele foi crido por todo o mundo, certo? O mundo, o contexto daquela época, ok? Isso não tem o sentido de que cada indivíduo daquele período que Paulo estava dizendo creu em Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo ele foi pregado por todo mundo, certo? Se você ler o próprio versículo, ele já é claro por ele mesmo, quando ele diz, quando ele diz pregado entre as nações, ou seja, Cristo ele foi pregado entre as nações e ele foi crido no mundo. Eu creio que pelo contexto aqui do que Paulo diz antes desse pregado entre as nações, crido no mundo deveria ser entendido dessa forma, crido por todo mundo, crido pelo mundo, certo? Não uma crença de que cada indivíduo creu naquele contexto, porque a gente, analisando a história, viu que houveram perseguições, que houveram martírios, enfim, certo? O objetivo do Evangelho é atingir todas as nações até os confins da terra, algo cumprido em Mateus, dentro do contexto de Mateus 24:14, certo? Em parte dentro dos limites romanos. Você tem aí Romanos 16, do 25 ao 26, que eu vou ler esse texto, certo? Romanos 16, do 25 ao 26, diz o seguinte, Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a sua revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todas as nações viriam a crer e a obedecer Jesus Cristo, certo? Dado o contexto de Mateus 28, de que todas as nações creriam em Jesus Cristo, e dado o contexto de Mateus 24, de que todo o mundo romano ouviu o Evangelho, mesmo que eles tenham ouvido por terceiros. Olha, aquela seita ali, eles pregam de um Cristo que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, e que justificou e que pagou pelos nossos pecados. Esse Cristo que eles estão pregando, eles dizem que é Deus, vamos matá-lo. Certo? Mas o Evangelho estava sendo proclamado pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, dentro de todo o limite do Império Romano. Certo? E Colossenses 1:23, que eu li que o Evangelho estava sendo pregue a todas as pessoas, a todas as nações debaixo do céu. E esse termo, toda criatura debaixo do céu, né, é um limite, ou seja, uma referência aos limites do Império Romano, certo? Dado sempre o contexto histórico da palavra dentro da época que ela estava sendo usada, né, dentro do contexto bíblico. Também temos Atos 2:25, onde todas as nações debaixo dos... Atos 2:5, onde todas as nações debaixo do céu eram parte do Império, sendo mostrado todas as nações. Ou seja, aqui você tem o contexto da descida do Espírito Santo, e aí alguns ali ouvindo, eles dizem assim: nós de todas as nações, pessoas de todas as nações de fato estavam ali. Eram em torno de 16 regiões com a descida do Espírito Santo, as pessoas dizendo assim: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Todas as nações, ele diz todas as nações eram de fato todas as pessoas, cada indivíduo da terra, ou seja, cada nação daquele planeta, cada nação do planeta naquela época estava reunido ali? Não.
o contexto explica quais são todas as nações, em Atos 2:5. Todas as nações eram todas as nações dentro do contexto do Império Romano, certo? Todas as nações debaixo do céu, né? Obviamente, haviam mais regiões como hoje, mas os limites da terra eram Roma e seu império. Isso deve ser entendido ao ler textos como Atos 1:8, Romanos 10:17 e 18, que eu citei, esse texto de Romanos 10:17 e 18, ele é muito importante porque ele fala que o evangelho de fato havia sido pregue a todo o mundo, certo? A missão dada aos apóstolos em Mateus 24:14 foi cumprida literalmente, faltando somente cumprimento integral em todo o planeta Terra, escrito em Mateus 18:19 e 20. Ou seja, mesmo que estejam em contextos desassociados, em contextos diferentes, nós não podemos desassociar a ideia de cada um, certo? Se um fala de sinal, para que a pregação do evangelho seria um sinal de juízo entre as nações, o outro está dizendo que a pregação do evangelho em todas as nações que nós devemos cumprir atualmente também, certo? Ela serviria de confirmação quando as pessoas começarem a crer no evangelho, quando o mundo de fato começar a se curvar a Jesus Cristo. Ela serviria também de um sinal do cumprimento literal de Salmos 22, certo? De que todas as nações da terra se curvariam, se prostrariam, ou seja, se prostrarão, se curvarão diante do Senhor, ok? Não sei se eu estou sendo claro. Se não estiver sendo claro, por favor, deixa aqui nos comentários que eu volto e explico um pouco melhor, certo? Eu geralmente falo muito rápido. O que se pode concluir, então, duas coisas, certo? Primeiro é que, devido às limitações temporais de Mateus 24:34, ou seja, esta geração, foi algo que ocorreu dentro da geração dos discípulos. E segundo, nos tempos bíblicos, a frase todas as nações não se refere a todas as nações dos dias modernos, mas uma referência genérica a todos os tipos de pessoas da terra, podendo significar todas as nações sob a autoridade de um reino, mas não uma referência geográfica literal. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês, ainda falta só mais 2 parágrafos aqui, eu acabo, prometo, mas o que eu quis trazer e mostrar para vocês aqui é que quando Jesus Cristo diz que o evangelho que o evangelho do reino ele seria pregue a todas as nações como um sinal do fim do tempo, do fim dos tempos, do fim do mundo, certo? Ele estava linkando esse mundo com tudo que ele falou antes, certo? Com o fim dos tempos ali, o fim da era judaica, certo? E com todo o contexto das escrituras, com o fim de um período em que cessaria os sacrifícios judeus, ok? Com um mundo romano ali. O contexto dessa passagem, o contexto dessa palavra oikomene no grego, descrito aqui em Mateus 24, é um contexto em que o Império Romano, em que essa palavra ela se aplicava ao Império Romano, certo? Porque ele unificava todas as nações que estavam debaixo do seu domínio por 2 fatores, jurídico e cultural, ou seja, o uso da língua grega e o uso da jurisdição romana, ok? Daí a importância de 3 fatores para a vinda de Jesus Cristo. Primeiro, fator religioso, certo? Os judeus, eles contribuíram para a religião cristã, certo? Muito do que nós temos vem, de fato, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para os judeus, é a base de todo o judaísmo, né? Nós não podemos negar o Antigo Testamento, mas tradições religiosas, sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, certo? Então nós temos aí a religião. Outra coisa que nós temos é a jurisdição romana, né? O tipo de lei, a forma como as leis são aplicadas no nosso mundo é romano, certo? Pelo menos aqui no Brasil não é romano, né? É ladroagem, mas enfim, Mas enfim, a nossa jurisdição é para ser pautada nos princípios romanos. E a língua falada naquela época era a língua grega,
o que facilitava e muito a pregação do evangelho. E a jurisdição romana facilitou bastante para Paulo não ser morto muitas vezes por judeus, e facilitou, vamos dizer, entre aspas, certo, a questão da morte de Jesus Cristo, porque Atos 2:23 e Atos 4:27 vai dizer que Jesus Cristo foi morto pelas mãos de Herodes e Pôncio Pilatos, né? Líderes judeus? Não, líderes romanos, certo? Jesus estava sob a jurisdição romana, dentro de um contexto helenístico grego, abaixo da religião judaica, certo? Abaixo, que eu digo, dentro, inserido na religião judaica, ok? Então, quando se lê mundo em Mateus 24:14, se lê tendo essa visão unificada que o Império Romano trouxe, certo? O fator jurídico e o fator cultural. O fator religioso se aplica mais à questão judaica mesmo, certo? Temos outros exemplos desse conceito limitado em alguns textos, como Daniel 4:1, Esdras 1:2, 1 Crônicas 14:17, Jeremias 27:7, 28:11, 34:1, e eu não vou ler para não me alongar um pouco mais, certo? Salmo 118:10, Zacarias 7:14, Atos 2:5, como a gente já leu, certo? Obviamente que o preterista pós-milenista, e aqui eu vou concluir, crê que o evangelho alcançará todas as nações no futuro, completando todo o globo terrestre, baseado em Isaías 9, verso 7. Vou ler esse texto porque é um texto importante para o pós-milenista. Isaías 9, verso 7. Seguinte, cadê? Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O texto é bem claro quando ele diz que ele estenderá o seu domínio. Ou seja, o domínio de Cristo não ficaria baseado somente em Israel, somente em Judá, somente em Jerusalém, certo? É por isso que havia uma necessidade de um fim da era judaica, porque Jesus, ele foi o que Israel deveria ser. Enquanto Israel era algo que prezava pelos seus costumes e era uma religião fechada, claro que havia os prosélitos, mas eram raras as exceções, Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento e dizer: chamarei meu povo aquele que não é meu povo. Trarei de todos os limites da terra nações para me adorarem. Ele estenderá o seu domínio, ele estendeu o domínio do Senhor Deus, certo? O zelo do Senhor dos Exércitos é quem fez isso, ok? E o seu domínio haveria paz sem fim. Então é isso que o pós-milenista ele está pautado, num período de paz ilimitado, num período de paz sem fim, porque todas as nações da terra viriam ou virão a Cristo, o Messias, o Deus encarnado, e adorarão, e ele governará todas as nações com as suas leis. Nunca se esqueça, as leis de Deus são mais justas do que as leis humanas, certo? Também, ao analisar o Salmo 22, pode notar que o salmista dá ênfase para mostrar que o reinado do Messias não será limitado a todas as nações em volta de Israel, mas a todos os limites da terra. E eles se lembrarão e se converterão, e todas as famílias das nações adorarão perante a face do Senhor, porque o reino é do Senhor e ele governa entre as nações. Certo? Então, como já foi dito, a pregação do evangelho do reino é limitado ao mundo romano, conforme Mateus 24:14. Podemos ver isso se cumprindo dentro daquela geração dos discípulos. Então aqui eu trabalhei dois textos com vocês, certo? O primeiro foi Mateus 24:14, que eu disse que aquele sinal, a pregação do evangelho serviria de sinal para aquele povo, certo? Não se refere à pregação do evangelho como nós devemos ter hoje, diferente de Mateus 28, ok?
Mas Mateus 28, ele tem um cumprimento, pelo menos parcial, em Mateus 24, certo? Mateus 28, Mateus 24, 14, ele lança luz aos princípios do que Mateus 28 viria a ser, certo? A grande comissão. Mesmo que em contextos diferentes, lança luz ao que ao que o outro deveria fazer, certo? Enquanto no verso 14 de Mateus 24 nós temos servindo como um sinal de juízo entre as nações, em Mateus 28, 19 ao 20, nós temos como um sinal de que o reino de Deus ele seria, poxa vida, me fugiu a palavra à boca, ele seria estendido, certo? E acho que no mais é isso. Eu ia concluir lendo mais outra coisa, mas prefiro deixar. Acho que já falei demais, então prefiro deixar para depois. Certo? Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazer no privado, certo? Do Teratologia Reformada. E esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, então por favor se inscreva, ajuda a gente, beleza? Dá um pouco de trabalho fazer esses vídeos, às vezes você vai dormir mais tarde. Tem que dar continuidade no outro dia. Enfim, por favor. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.